Hoje nós vamos mergulhar numa das histórias de transformação mais radicais já contadas. É a jornada de Raabe, uma mulher que saiu assim do ponto mais baixo da sociedade para chegar no topo da linhagem mais importante da história. É a história de uma vida que parecia destinada à perdição, mas que encontrou um caminho para a salvação. E a história dela já começa com uma pergunta que ecoa através do tempo, sabe? E que vai ser o fio condutor da nossa conversa. Será que pode um lugar de vergonha, uma casa de perdição, se transformar num único pilar de salvação no meio da ruína total? Fica essa pergunta no ar. Para a gente entender essa transformação, primeiro a gente precisa conhecer a nossa heroína improvável, a Raabe, e o mundo opressor em que ela vivia, lá dentro das muralhas da antiga cidade de Jericó. Pensa só, como toda menina, a Raabe com certeza sonhou com o amor, com ter uma família, com dignidade, mas a realidade em Jericó era brutal. A vida dela não era definida por sonhos, mas sim por exclusão, por uma cultura de idolatria e, no fim das contas, por uma vergonha muito profunda. E é muito importante a gente entender que, naquela época, a prostituição raramente era uma escolha. Era, na verdade, o resultado de um sistema muito injusto. Escravidão, rituais pagãos, rejeição da sociedade depois de um abandono, era uma verdadeira armadilha, não um desejo. E é justamente nesse cenário de total desesperança que o destino bate à porta dela. Acontece um encontro que mudaria não só a vida dela, mas o curso da própria história, a chegada de 2 espias israelitas. A cena é tensa. 2 forasteiros entram na cidade, mas eles não são como os outros. Tinha algo no olhar, na postura deles, que chamava a atenção na hora. Eles pertenciam a um povo diferente e serviam a um Deus diferente. E sabem como é que eles foram descobertos tão rápido? Não foi por um erro de espionagem, não. Foi pela conduta deles. Num lugar como Jericó, eles se recusaram a comer e a beber coisas impuras, dispensaram os serviços imorais e, acima de tudo, eram corteses, educados. O próprio caráter deles os denunciou. Essa diferença de comportamento era gritante, não tinha como passar despercebida. A notícia logo chega ao rei de Jericó, que na mesma hora ordena a captura deles. De repente, os espias viram fugitivos, sendo caçados dentro da cidade inimiga. E é aqui que a gente chega no momento decisivo. A Raabe, uma mulher que não devia nada a ninguém, toma a decisão mais perigosa da vida dela. Ela os esconde. Mas por quê? O que motivou essa mulher a trair a própria cidade e arriscar a execução? A resposta dela é simplesmente uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Ela não viu só 2 homens em perigo, ela viu mensageiros do Deus verdadeiro. Ela já tinha ouvido as histórias sobre o poder do Deus de Israel e naquele exato momento ela escolheu um lado. A fé dela despertou uma coragem que ela nem imaginava que tinha. E a partir dessa fé nasce um pacto, um acordo que foi selado com um símbolo bem simples, mas muito poderoso, que se tornaria a marca da promessa de salvação no meio da destruição que estava por vir. A gente não pode esquecer disso. A casa da Raabe, o lugar do trabalho dela, era um símbolo de vergonha em Jericó. Um lugar evitado, sabe? Um beco sem saída na vida. E então, um acordo de vida ou morte é selado. Simples e direto. Primeiro, Raabe protege os espias. Em troca, os espias prometem salvação para ela e para toda a família dela. O sinal, um simples cordão vermelho na janela. E a condição era uma só. Quando a invasão começasse, todo mundo da família tinha que estar dentro daquela casa. E com esse pacto, a mesma casa, sem mudar um único tijolo, muda completamente de significado. O que era um lugar de vergonha se torna o único refúgio seguro em toda a cidade. Uma verdadeira casa de esperança. Só que essa promessa seria testada do jeito mais dramático possível. A casa da Raabe ficava construída sobre a muralha de Jericó, a mesmíssima muralha que o exército de Israel veio para derrubar. A fé dela seria, literalmente, provada pelo fogo. A tensão devia ser quase insuportável. Imagina, por 6 longos dias, um silêncio mortal. O exército marcha uma vez ao redor da cidade e vai embora. Lá dentro da casa, Raabe e sua família se agarram à promessa daquele cordão vermelho. Aí chega o 7º dia. Eles marcham 1, 2, 7 vezes. E então, o som das trompetas rasga os céus, seguido de um grito de guerra que faz a terra tremer. E as muralhas, aquelas muralhas que pareciam indestrutíveis, simplesmente vieram abaixo. A defesa de Jericó virou pó. A pergunta que fica suspensa no ar é: e a casa dela?
A casa construída exatamente sobre a estrutura que Deus ordenou que caísse. O que aconteceu com aquele pequeno pedaço da muralha? E aqui, o milagre se revela. O que era um pacto entre seres humanos, Deus assumiu como uma promessa divina. No meio da poeira e dos escombros de uma cidade inteira, uma única parte da muralha permaneceu de pé, firme, inabalável. Exatamente aquela que sustentava a casa com o cordão escarlate na janela. Mas a história da Raabe não termina com ela sobrevivendo, não. A salvação física foi só o começo da construção de um legado completamente novo e extraordinário. Pensa bem, a história poderia ter acabado ali. Ela e a família foram salvos, mas continuariam sendo estrangeiros vivendo à margem do povo de Deus. Só que a fé de Raabe queria mais do que só escapar da morte. Ela queria pertencer. E a graça de Deus se revela de um jeito ainda mais belo. Raabe se casa com Salmão, um príncipe de Judá. E a tradição nos conta algo incrível. Salmão era um dos espias que ela salvou. Aquele homem que a viu na sua condição mais vulnerável e a tratou com dignidade, nunca a esqueceu. Aquele encontro que começou em perigo e fé, floresceu na mais improvável história de amor e redenção. O resultado disso? Uma transformação total. A prostituta se torna matriarca, a estrangeira se torna herdeira. A excluída é enxertada na linhagem do Messias, de Jesus Cristo, e a mulher de vergonha é eternizada como uma heroína da fé. E assim, a gente volta para a pergunta do começo, mas agora com uma resposta gravada na pedra. A história de Raabe é a prova viva de que não existe vida tão quebrada ou lugar tão perdido que a graça não possa alcançar e transformar por completo. Se a graça de Deus transformou uma casa de perdição na única coluna de salvação de uma cidade, o que essa mesma graça não pode fazer no nosso mundo hoje?